Olá, crianças, tudo bem? Bom, no nosso vídeo de hoje, nós vamos estar estudando o nosso livro de geografia, tá bem? Então vamos lá, olha lá. Nós vamos começar o nosso capítulo 2, certo? Lá na página 92, tá bom? O nome do nosso capítulo é Solo, Uso e Degradação. Então a gente vai estar falando um pouquinho do solo, como ele é utilizado, como ele vem sendo preservado, tá bem? Então vamos lá. Aqui primeiro, nessa primeira parte, ele falava pra gente realizar um passeio em turma, né? Caminhar ao redor da escola e observar como esse solo vem sendo utilizado. Aqui, como nós não podemos estar fazendo essa caminhada, vocês podem estar observando o solo, a superfície do solo, aí próximo à casa de vocês, tá? O que que tem, se tem prédios, moradias, se tem árvores, tá bem? Vocês podem estar fazendo essa observação, certo? Agora nós vamos aqui pro nosso primeiro tópico, olha lá, vamos começar. Ó, solo, problemas e soluções. Vamos iniciar, olha lá. Ao andar pelos arredores da escola, se nós tivéssemos andado, né? Certamente você viu algumas construções, pessoas caminhando, carros e até mesmo alguma vegetação. Tudo isso está acima do solo, a camada superficial do planeta onde vivemos, que é a camada aqui da Terra, né? Onde nós podemos fazer nossas construções, nossas casas, plantações. Essa parte que nós podemos caminhar é o solo. Tudo isso está acima do solo, a camada superficial do planeta. É no solo que vem o alimento que consumimos e os minerais utilizados nas construções. No solo também vivem inúmeras espécies de animais, e é onde a maioria das plantas crescem e se reproduzem. Bom, vamos continuar lá. Este recurso natural tão importante tem sido usado de forma inadequada, tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. Conheça algumas situações que comprometem a qualidade do solo. Então, agora nós vamos conhecer algumas situações que vão comprometer este solo, que não estão sendo utilizados da forma adequada, da forma correta, tá bom? Então, vamos iniciar lá. Olha aqui. A primeira aqui, vamos ler lá juntos. Nas cidades, há grande quantidade de construções. As calçadas, o asfalto e o cimento impermeabilizam o solo e impedem que ele absorva água da chuva. Então, como aqui na área urbana nós temos asfalto, calçada, muitas áreas que são concretadas, que são com asfalto, então a água da chuva quando chove, ela não consegue penetrar no solo. Se tivesse ali só a terra, a camadinha da terra. Então, como tem o asfalto, a chuva não consegue, o solo não consegue absorver essa água. Então, vamos lá, ó. É possível melhorar as condições do solo plantando gramados nas residências e usando calçamento nas ruas que não impeça a absorção da água da chuva. Então, olha aqui, tem até o exemplo, que é uma calçada, só que ela é feita com gramado, que é justamente para isso, para que o solo ele consiga fazer essa absorção de água da chuva quando cai, porque a água ela faz bem ao solo, né? Enriquece o solo. Então seria uma forma correta, utilizando calçadas com gramado. Olha, outra. As ocupações irregulares em áreas de encostas de morro comprometem a preservação do solo. Que olha aqui, tem até a foto de quando realizam casas, construções, né? Nessas ribanceiras aqui do solo. A vegetação é retirada e o solo fica exposto à ação da chuva, que encharca a terra, provocando deslizamentos por causa da inclinação do terreno. A manutenção de áreas verdes nas encostas favorece a proteção do solo, pois diminui o risco de deslizamento. Então, quando ocorrem essas construções inadequadas nessas áreas que são mais altas e elevadas de solo, e aí as pessoas retiram aquela vegetação que estava ali
e constrói suas casas, é maior o risco de deslizamento, porque quando chover, não vai ter aquela vegetação, né? As árvores que estavam ali protegendo o escoamento da água. Então a água já vai cair diretamente no solo. E aí encharca, né? E aí fica aquela lama, fica mole. E aí o risco de deslizar é muito maior. Então, por isso que acaba ocorrendo alguns deslizamentos de terra e acaba havendo acidentes, porque pessoas moram ali naquele local. Então, quando desliza aquela terra, também vem trazendo as moradias das pessoas. Então, pode correr o risco dessas moradias caírem em cima das pessoas, acabar tendo mortes. Então, é muito arriscado. Então, deve ter esse cuidado, ó, como ele fala, essa manutenção com esse solo de lá, porque o risco é grande. Ó, aqui ao outro lado nós vamos conhecer mais alguns. Ó, o excesso de lixo descartado pela população também afeta a qualidade do solo. Se for depositado de forma incorreta, o lixo contamina o solo e as águas. A coleta seletiva e os processos de destinação adequada do lixo contribuem para reduzir a poluição do solo. Então, se eu jogo lixo de forma inadequada no local, vou jogando esse lixo lá, esse lixo, não sendo jogado de forma adequada, vai prejudicar aquele solo, certo? Porque o lixo, ele solta um resíduo, que é o chorume, que vai diretamente para o solo. E aí acaba contaminando aquele solo e contaminando também os lençóis freáticos de água, né, que passam abaixo do solo. Então, também contamina o solo e a água que está lá abaixo, certo? Então, tem que ter uma coleta de lixo que vai descartar de forma adequada aquele lixo, num local adequado. Agora, vamos para o próximo, ó. A derrubada de árvores para abertura de ruas e novas construções no espaço urbano ou para aumentar as áreas de plantio e criação de animais no espaço rural, deixa o solo desprotegido e sujeito a um processo intenso de erosão. Manter áreas florestais preserva o solo. Então, o solo ele precisa dessa vegetação. Manter essas áreas florestais ajudam o solo. Então, quando a pessoa vai lá, arranca aquela vegetação, o solo fica totalmente desprotegido. E aí ele acaba ficando sem nutrientes, ficando lá, às vezes tem mesmo sem função para plantio, porque houve uma forma inadequada de cultivo daquele solo. Aqui, ó, outra agora. Atividades extrativistas, né, no mineral, destrói a vegetação e deixa o solo desprotegido. A exploração de alguns tipos de minério formam grandes crateras no solo. O extrativismo só deve ser praticado com supervisão e após intenso estudo dos impactos que pode causar no ambiente e, enfim, evitá-los. Então, aqui, olha, tem até a imagem, né, de o extrativismo do solo aqui, tá? Que eles muitas vezes vão cavando, e depois, futuramente, esse solo não pode nem ser mais utilizado. Outro. O uso de agrotóxicos para combater pragas que atacam as plantações alteram o equilíbrio do solo, contamina as águas e os animais e coloca em risco a saúde das pessoas. Deve-se priorizar a atividade agrícola que utilize métodos naturais para o controle de pragas e adubos orgânicos. Então, também quando utilizam agrotóxicos, né, nas plantações, também não está prejudicando o solo. E não só o solo, como também a vegetação, como também aquele próprio alimento que está sendo cultivado, nós que vamos comer aquele alimento, né? Então, é melhor realmente procurar alimentos que são mais de forma orgânica, sem esse uso de agrotóxicos. Olha a outra forma lá, que prejudica o solo. Os incêndios florestais ou as queimadas intencionais feitas com o objetivo de limpar terrenos para plantio e atividades pecuárias, além de poluir o ar, queimam os nutrientes do solo, tornando-o pobre. Deve-se evitar queimadas intencionais.
Então, quando às vezes ocorrem essas queimadas, muitas das vezes intencionais, que são as pessoas que vão lá e tacam fogo ali naquela vegetação, só para abrir caminhos ou para ter mais espaço para plantio ou para criação de gado, prejudica logo o solo, porque aquele solo vai ficar pobre, ele não vai ter mais nutrientes. Então, até para plantação, ele já não vai servir mais. Aquele solo ele foi totalmente prejudicado. Então, essas foram formas que a gente viu que vão prejudicar o solo. Mas também podemos mudar essas atitudes e utilizar o solo de forma adequada, tá? Podemos utilizar o solo? Sim, podemos, mas também podemos utilizar de forma adequada para que ele não fique um solo sem utilização, que a gente não possa mais utilizar ele, não é mesmo? Então, a gente tem que utilizar o solo de forma correta, tá bom? Então, por isso que ele deu ações que são maléficas, causam mal ao solo, mas ele também trouxe opções que podem estar utilizando aquele solo, mas que vão poder utilizar o solo de uma forma boa, de uma forma correta, tá bem? E aqui já vem as atividades para vocês estarem realizando do que nós falamos na unidade 2, tá? Dessa degradação do solo, tá bom? E vocês vão estar realizando essas atividades, certo? Bom, então o nosso vídeo hoje de geografia foi esse. Nós falamos principalmente do solo, né? Como ele vem sendo cultivado, se é de forma correta ou não, o uso e a degradação dele, certo? Então, crianças, até o próximo vídeo. E não esqueçam de comentar aqui abaixo, tá? Com o nome de vocês, tá bom? Grande beijo, até lá!